Será que todo lipedema dói? E para aquele lipedema que dói, como que é a dor? Será que a dor é sempre igual? Como é que funciona isso? Vamos falar um pouquinho de dor no lipedema, que eu sei que é um assunto que interessa muito de vocês. Todo mundo sabe que o lipedema é uma doença do tecido gorduroso, do tecido conjuntivo frouxo, que faz com que essa mulher sinta dor, sinta nodulação, sinta peso, cansaço, fique roxinha e essa célula de gordura cresça mais do que o normal nas pernas principalmente. Mas não é todo mundo que gabarita todos os sintomas do lipedema, inclusive a dor. A dor, ela é extremamente característica do lipedema, mas não é fundamental que ela exista para que a gente dê e firme um diagnóstico, mesmo porque muitas das pacientes hoje, elas já se cuidam, elas têm entendimento de dieta anti-inflamatória, elas fazem atividade física, elas têm hábitos muito saudáveis, a ponto de não necessariamente apresentar dor. E também tem aquelas que já estão tão habituadas a ter dor, que elas nem sabem que tem a dor. Elas só vão descobrir que aquilo que ela sentiu era uma dor que não era normal depois que elas fazem o tratamento, seja clínico ou cirúrgico. Mas e para a paciente que sente dor? Como é essa dor? Ela é sempre igual? Qual que é a característica mais comum dessa dor? Onde que ela dói mais? Essa dor é forte mesmo? Existe um dado extremamente importante que nos mostra ter mais empatia e compaixão por essas mulheres, que é o fato da dor estar presente de moderada a incapacitante em mais de 80% das portadoras. Esse é um dado muito importante porque é extremamente alta a prevalência de dor e de dor forte. O principal sintoma é a dor. Não precisa estar presente para um diagnóstico, mas ele é o que mais caracteriza a doença. E como ela está relacionada com depressão e a piora na qualidade de vida, a redução da dor é hoje o maior objetivo da nossa abordagem terapêutica. E essa dor, gente, ela é alodínica. Se vocês nunca ouviram esse termo, anota aí num papelzinho, porque durante todos os nossos vídeos eu costumo falar bastante. Porque dor alodínica, para que vocês entendam, é aquela dor que acontece em situações que normalmente não causam dor. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela não suporta que o gatinho dela, que é pequeno, ele durma no colo dela. Toda vez que ele deita no colo dela, ela sente dor e ela precisa retirá-lo. É uma dor alodínica. Outro exemplo. Tem um paciente que normalmente o marido vem brincar, aperta um pouquinho o braço dela, aperta um pouquinho a perna e elas não toleram dor. E o que acontece? Muitas vezes elas mesmo acreditam que aquilo ali é uma frescura. Porque o próprio marido fala, não é possível que você sentiu dor, para de ser fresca. E elas começam a acreditar que aquela dor é normal. Mas também é difícil julgar, porque para quem não tem, não dá para se ter ideia de que uma gordura pode doer, certo? E a dor, ela pode ser muito intensa. Essa dor, ela é mais frequente no quadril e na região logo abaixo do joelho. Logo abaixo do joelho, bem do lado de dentro ali da perna, existe uma gordurinha que é bem característica também. Para quem tem lipedema, quando eu falo dessa gordurinha, elas já sabem na hora, ela já liga aquele alerta, sabe? Essa gordurinha eu tenho. E é uma gordurinha que muitas vezes o próprio toque já dói. Só de relar o dedinho, ela já sente dor. Então é muito comum que as pacientes cheguem para mim e falem, doutora, eu não sinto dor. Aí quando eu encosto, não, assim dói. Porque elas acham que é normal. E não é normal, tá? E o que causa tanta dor? São várias as hipóteses hoje que fomentam a etiologia da dor. E que provavelmente todas elas juntas, elas vão ser causa do processo álgico dessa dor dessas pacientes. Aqui hoje a gente conhece que basicamente sustenta realmente todas as hipóteses é a própria inflamação. Se nós estamos falando de um tecido inflamado,
Se a gente está falando que é um tecido conjuntivo, frouxo, ou a própria gordura que está inflamada, a gente já sabe que a inflamação dói. Então imagina só uma inflamação crônica de baixo grau, que dói o tempo todo e que não é debelada, uma inflamação que não é resolvida, por isso que ela é crônica de baixo grau. Então isso é a causa, isso aí seria a hipótese, a teoria que mais explica a dor. Mas existem outras, por exemplo, para que vocês entendam de uma forma bem breve, a célula de gordura da paciente com lipedema, ela é geneticamente modificada, então ela vai crescer mais do que o normal. Quando isso acontece, ela precisa receber suprimento sanguíneo para ela poder continuar crescendo. Ela precisa receber sangue. Só que a gente não tem capacidade de criar toda a rede colateral dos vasinhos para poder suprir toda essa célula, porque ela é grande demais. Mas existem as colaterais que vão sendo formadas para tentar suprir tudo isso. Mas não consegue, de certa forma, aquela célula, ela fica com pouco oxigênio. Quando a gente fala pouco oxigênio, a gente entende a hipóxia, que é o termo médico. Tudo que falta sangue, não chega sangue, entupiu, dói. Ah, trombose, entupiu, dói. E infarto, entupiu, dói. Tudo que entope, dói, certo? E aí também tem a questão de alguns fatores histológicos que eu acho que aqui não valeria a pena a gente entrar porque é aprofundar demais. Mas o que a gente sabe é que todas as causas, elas fazem sentido juntas, mesmo porque ainda é uma doença de fisiopatologia muito complexa e que não existe ainda nada extremamente definido que diga isso causa lipedema. Ainda a gente não tem, tá? E quais são as características dessa dor? Bom, a dor ela pode ser maçante, tipo um peso, pode ser uma dor tipo uma pressão, pode ser, muitas vezes eles descrevem até com dor de lágrimas, sabe? De tão intensa que descrevem como torturante, violenta, insuportável, fisgada. Então tem várias características. Porém, o que vocês precisam saber é que essa dor, ela não está relacionada com estágio, então não quer dizer que se a paciente ela tá com estágio avançado, ela vai ter mais dor. Não, nós temos muitas pacientes em estágios iniciais que muitas vezes não tem outra característica e tem muita dor. Ao passo que algumas pacientes que já evoluíram, que estão em estágios mais finais, 3, 4 da doença, e elas não têm dor. Então não tem nada a ver com estágio, tá? Não tem nada a ver com gravidade, com severidade. E a dor, aliás, pelo contrário, a dor para nós, quando a paciente sente muita dor, a gente sabe que a gente vai conseguir entregar um tratamento muito adequado e muito bom para ela, porque é um dos principais sintomas que a gente consegue efetivamente tratar, cirurgicamente ou não. Outro detalhe sobre a dor, ela não está relacionada ao linfedema. Linfedema é doença dos vasos linfáticos. Doença dos vasos linfáticos não tem nada a ver com lipedema. Mas o que a gente sabe é que no evoluir da doença, se ela não for controlada, ela pode evoluir para o linfedema por excesso de líquido e incapacidade da rede linfática de recolher todo esse líquido que está sendo formado. Sabemos que isso é extremamente raro, hoje em dia cada vez mais raro, que normalmente o contrário é mais comum, um linfedema original lipedema, e também sabemos que é muito mais comum a obesidade, que às vezes está associada com lipedema, que realmente evoluir para linfedema do que o próprio lipedema. Porém, a gente não pode fechar os olhos e acreditar que não vai acontecer, a gente precisa cuidar, precisa tratar. Bom, já entendemos que as dores são de diferentes intensidades, de diferentes causas, elas também ocorrem em diferentes locais. Então, muitas pacientes têm lipedema no membro inferior todo, só que a dor dela é somente abaixo do joelho, é atrás do joelho, é uma dor no culote, que são as dores que são mais encontradas, né? Principalmente quadril e região logo abaixo dos joelhos. E também uma outra associação é que existe uma piora com as artroses. Nós já sabemos também que esse acúmulo de gordura ao longo de muitos anos na coxa dessas mulheres
promove uma sobrecarga dos joelhos. Então, se não for tratada, ao longo da progressão da doença, ela vai piorando, vai trazendo desgastes articulares. E essas artroses, elas são observadas e são diagnosticadas através das dores que essas pacientes sentem. E essa dor do lipedema associada com a dor da artrose vai piorar todo o quadro álgico. Então, são coisas que a gente precisa estar atento. O paciente, quando começa a reclamar, a gente precisa identificar se a queixa é da dor da gordura, que é da dor da inflamação, ou se essa queixa dela é de uma dor das articulações, tá? Então, não subestime a dor de uma paciente com lipedema. Ela é de moderada incapacitante em mais de 80% das pacientes e é uma dor que dá piora muito a qualidade de vida dela. Vivem uma vida de traumas, de muitas infelicidades, muitas vezes, elas precisam deixar de fazer muitas coisas, deixar o convívio de lado social, né? Elas precisam fazer escolhas diversas porque elas sentem dor, muitas vezes não conseguem caminhar direito, muitas vezes não conseguem fazer uma atividade e poucas pessoas escutam. Então, essa dor delas não pode ser subestimada, não pode ser negligenciada, e o legal de tudo isso é que o tratamento clínico cirúrgico ele tem um potencial enorme de trazer resultados, assim, praticamente eliminando essas dores dessas pacientes.